Olá, a paz seja convosco. Amém. Tudo bem com vocês? Começando a campanha, louvado seja Deus. Prosseguindo para o alvo. O nosso alvo quem que é? Jesus Cristo. Então hoje, segunda-feira, nós vamos até o domingo, aleluia, nessa campanha prosseguindo para o alvo. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai falar no profundo do nosso coração. Amém? E durante esses 7 dias nós teremos uma pessoa aqui, um pastor, né? São 5 pastores e 2 pastoras vão estar aqui ministrando no altar do Senhor. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, irmãos, de uma forma tremenda. Eu estava conversando bastante hoje com os jovens, lá no grupo de jovens. Hoje eu peguei os jovens para Cristo, né? Para abençoá-los. Para abençoá-los, né? Irmãos, a importância de nós estarmos na casa do Senhor. A importância de nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Eu falo para eles assim, tem muitas pessoas ali no grupo de jovens, no grupo de WhatsApp. Tem muitos. Mas quando você manda uma perguntinha, quando você manda um questionamento para eles, bora para a igreja hoje, são poucos que respondem. Aí eu olho para a palavra de Deus, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aí eu falei para os jovens, aí eu vou para o grupo de jovens. São muitos que estão aqui, né? São muitas pessoas no grupo, mas são poucos que respondem ao chamado do Senhor. Irmãos, eu sou bastante direto, sou mesmo, em nome de Jesus, porque o Senhor ele vai cobrar de quem? Ele vai cobrar de mim. Não adianta simplesmente nós pregarmos, né, as coisas boas, Jesus te dá isso, te dá aquilo, sara as suas feridas, mas não chegar e não falar para eles que, você tem que servir e servir com excelência, você tem que renunciar ao mundo, né, e se achegar até Deus, até o Senhor. Amém? Convido o pastor Maurício aqui, vamos receber o pastor com a melhor salva de palmas. Vocês sabem que esse varão aqui é bênção de Deus, né? É canal de bênção aqui nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, pastor? Deus abençoe. Fala conosco em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite. Segundona, né? Nós vamos fazer mais forte em nome de Jesus, né? É o início, todo início às vezes de um projeto, de algo, né? Tem pessoas que começam cansado, não é assim? Tem pessoas que começam animado, tem pessoas que nem começam, muitas vezes, né? Mas hoje é o início de uma campanha, como o pastor bem disse, prosseguindo para o alvo. O alvo nosso é só um, não é? Só um, que é Jesus Cristo. Amém. E muitas vezes esse início, numa segunda-feira, às vezes muitos cansados, depois do final de semana, culto ontem, não é assim? E às vezes você está cansado, trabalhou, então às vezes eu estou umas 14 horas acordado, você talvez esteja mais até. Mas o importante é que você está aqui nesse lugar. E eu creio que Deus, Ele vai fazer coisas lindas nesse dia. Porque eu creio que a igreja de Cristo que somos nós, vamos colocar a nossa fé em ação, amém? Amém. Para que o quê? Para que o reino de Deus se mova a nosso favor, amém? Amém. E é pela fé, não é isso? A palavra de Deus nos deixa bem claro, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós temos fé, as coisas vão acontecer, né? No nosso tempo? Não, mas no tempo do Senhor, prosseguindo para o alvo. O que é prosseguir para o alvo? O que eu e você entendemos como prosseguir para o alvo? Podemos entender que prosseguir para o alvo é dar continuidade àquilo que Jesus começou.
é dar continuidade de uma maneira fiel neste caminho estreito e apertado que conduz à salvação. Glória a Deus. E o subtema que Deus deu ao meu coração é: o teu poder de decisão exclui a si mesmo do amor de Deus. Porque o amor de Deus não salva ninguém. E esse tema Deus me deu no culto da manhã, na igreja onde eu estou, onde eu congrego. Que o pastor estava falando de amor, de pai, de paternidade, etc e tal, que é um pai bonzinho, que é um pai isso, é um pai aquilo, é um pai, né? É um pai. Só que o pai também ele exorta, o pai também, né? Ele corrige. Aí ele leu, né? Uma passagem falando de amor, e eu conversei com o presbítero do lado. Nós conversamos coisa de Deus, tá? Mas foi muito rápido. Eu falei: o amor de Deus não salva ninguém. O amor de Deus não salva ninguém. O que salva eu e você é o reconhecimento desse amor. Glória a Deus. Abra lá em João 3,16. Acredito que todos conhecem essa passagem, né? Amém. Essa passagem é a mini Bíblia. É a Bíblia resumida, não é isso? Eu tenho poder de decisão na minha vida, você tem poder de decisão na sua. Eu decidi, né, através do convite do pastor, estar aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? E você também teve a decisão de estar aqui hoje para o quê? Para que Deus venha acrescentar mais na tua vida. E com certeza você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Você vai sair com certeza com algo mais a oferecer a si mesmo, como algo mais a oferecer àquele que está do seu lado. Glória a Deus. Seja ele quem for, não importa que a pessoa que está do seu lado seja cristão ou não importa isso, mas você tem conhecimento quando você começa a entender a palavra de Deus, para poder ministrar em outras vidas essa colheita espiritual que Deus tem nos ensinado. Seja onde você estiver, seja no seu trabalho, na faculdade, na tua rua. Ô meu querido, ser cristão no culto é muito fácil. Ser cristão aos domingos na igreja é muito fácil. Mas Deus vai valorizar a nossa vida nos outros 7 dias, fora desse momento que nós estamos todos trajados de ovelhas obedientes, mas muitas vezes dentro dessas ovelhas obedientes existe o quê? Os lobos. Quem são esses? Eu não sei, mas eu tenho o poder de decidir o que eu quero ser. O que você quer ser? O teu poder de decisão exclui a si mesmo do amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é o amor de Deus. Ele deu seu Filho unigênito. E aí então detalhe: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí você abre, não precisa nem abrir, João, mas é só folhar. 4,34, que está lá. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Aleluia. Querido Deus, Pai, aqui estamos reunidos, Pai, numa mesma fé, crendo no mesmo Deus, crendo no único Deus que é capaz, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, salvar, de curar, que é capaz, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, de nos encher com o Teu Espírito. Querido Deus, estamos aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, no intuito, Pai, de glorificar o Teu nome, Senhor. Peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, que nenhum de nós venha praticar, meu Pai, nesse momento, meu Pai, o pecado da incredulidade. Que nós venhamos crer, meu Pai, na Tua palavra que vai ser ministrada, meu Pai, porque através disso nós vamos ser pessoas diferentes, Pai. Peço a Ti, em nome de Jesus, que eu me diminua cada dia mais,
para que o Senhor cresça em mim, Pai, porque não sou nada sem Ti, Senhor. Querido Deus, que os meus ouvidos venham estar sensíveis à voz do Teu Espírito, Pai, para que eu e Tua igreja, Pai, e o Teu corpo venha sair daqui super abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ter alguns pontos que nós vamos alcançar essa graça de Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Como eu tenho o poder de decidir, você tem o poder de decidir, o que nós vamos decidir? Aí você pode falar assim, mas Deus me deu livre-arbítrio. Sim, Deus deu livre-arbítrio para aqueles que não conhecem Jesus, porque não é que Deus vai cortar o livre-arbítrio de mim ou de você, mas Deus nos ensina que quando nós conhecemos a Jesus, nós temos só um único pensamento, e esse pensamento é prosseguir para o alvo. Aleluia. Esse pensamento é a cada dia mais seguir este caminho, que é estreito, é apertado, mas é esse caminho que nos conduz à salvação, é viver a liberdade com que Cristo nos libertou. Mas para prosseguir para o alvo, para prosseguir para algum lugar, nós temos que ter entendimento de onde nós estamos indo, amém? Amém. Da onde, aonde nós queremos chegar. Como cristãos, meu querido, nós temos que ter o desejo de chegar aonde? Na vida eterna com Deus. Nós temos que ter esse desejo dentro do nosso coração, para que nós venhamos a cada dia mais nos comportar e nos disciplinar conforme a palavra de Deus tem nos orientado. Não se deixando influenciar por pessoas, por homens, ou por até muitas pessoas que se dizem conhecedores da palavra, mas distorcem aquilo que é a palavra de Deus, para talvez nos levar a uma direção a caminho errado, ou nos levar a uma direção que vai satisfazer a vontade do homem, mas não a vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Quando nós temos conhecimento, nós vamos a cada dia mais crescer em Cristo Jesus. Diz umas frases aqui que dizem assim: é melhor você ter um livro bom do que vários livros. É melhor você ter um conselho certo do que vários conselhos errados. E esse conselho certo é da palavra de Deus. Esse conselho vem do Espírito Santo de Deus. Então é melhor ter e ser influenciado e ter o conselho do Espírito Santo de Deus, que além de praticando a palavra de Deus, do que muitas vezes ter o conselho de muitas outras pessoas. Os nossos conselhos têm que vir da palavra de Deus. E para vir da palavra de Deus, nós temos que ser aconselhados por homens e mulheres de Deus. Amém? Glória a Deus? Então muitas vezes nós pegamos conselhos daqui, conselhos de lá, e tomamos as nossas decisões, porque eu tenho o poder para tomar a decisão que eu quero. Eu tenho o poder de pecar se eu quiser. Eu posso. Amém? Você também pode. Amém? Você pode ser infiel com a sua esposa, com Jesus. Você pode ser o que você quiser. Amém? Alguém vai te impedir? Não. Mas alguém vai te orientar? Sim. Porque o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Sim. O Espírito Santo de Deus incomoda, sim. O Espírito Santo de Deus nos avisa, sim. E para nós chegarmos ao alvo, que é Jesus, nós temos que reconhecer a Cristo. Amém? Ponto. Nós temos que aceitá-lo como o único Salvador de nossas vidas, através do arrependimento dos nossos pecados. Amém? E temos que se submeter à vontade de Deus. Aí sim, nós vamos conseguir prosseguir para o alvo, porque nós vamos ter um posicionamento e saber aonde eu quero chegar. Amém? Não é chegar dando um tiro para tudo que é lado, é um alvo. E muitas vezes você tem que se posicionar de uma maneira certa para chegar ou atingir esse alvo. E esse posicionamento é o que Deus nos cobra, sendo disciplinado pela palavra de Deus. Então o amor de Deus nos salva, mas nos deu a oportunidade de ser salvo através do sacrifício de Cristo. Amém? Amém.
Muitos falam: ai, Deus é amor, o amor de Deus, Deus é bonzinho. Deus, Ele é tudo isso e muito mais que isso. Só que nós temos que ter dentro do nosso coração que esse amor precisa ser reconhecido. E muitas pessoas estão expulsando esse amor, porque querem o amor de Deus. O amor de Deus vai ter, mas a salvação depende de você aceitar esse amor. E esse amor só se aceita de um jeito, que foi o que nós demos, né? Reconhecer, crer no Senhor Jesus. Só para que nós venhamos alcançar a vida eterna. Aleluia. Alguns têm rejeitado essa vida eterna, por quê? Porque muitas vezes levam uma vida atual miserável, né? Ou porque não teve condições, ou porque não teve atitude, ou porque teve escolhas erradas, amém? Mas muitas vezes levam uma vida não do jeito que queria. Mas nós não podemos confundir a vida eterna de Deus com a vida terrena, porque a vida eterna com Deus não é uma extensão da vida terrena, amém? A vida eterna com Deus é algo totalmente diferente do que a vida que nós vivemos aqui. Essa vida nós podemos começar a sentir o gosto de como vai ser nos céus, amém? Depende da nossa intimidade com o Senhor, mas não é para se comparar uma com a outra, porque na vida eterna não vai ter ranger de dentes, não vai ter doença, não vai ter nada. Como que nós vamos comparar uma coisa que nós vivemos hoje? Tem doença, tem tudo, Jesus cura, sim, mas nós vivemos isso. Jesus cura, amém, né? Lógico que cura, eu creio, eu acredito. Louvado seja Deus. Mas muitas vezes Ele não cura naquela época ou no momento certo, porque Deus, Ele tem um propósito na vida de todos nós, e eu não sei muitas vezes qual que é. A única coisa que eu sei, que a minha fé em todas as circunstâncias tem que ser depositada em Cristo. Amém. Porque muitas vezes a circunstância tenta nos impedir de fazer algo que agrada o coração de Deus. As circunstâncias tentam nos impedir de chegar a algum lugar ou realizar algum sonho, etc e tal. Mas nós temos que colocar os nossos olhos não 100% nas circunstâncias, mas nós temos que colocar os nossos olhos em Deus, porque é Ele que controla as circunstâncias da nossa vida. Glória a Deus. Tudo está no controle de Deus. Salvação envolve arrependimento, nós sabemos. Crer no Filho unigênito de Deus, obedecer os ensinamentos, amém, glória a Deus. E isso faz com que nós devemos prosseguir para o alvo, que o alvo é Cristo. Então Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou quem? O seu Filho Jesus, amém, glória a Deus. Parou por aí? Não. Para que todo aquele que nele crê, o mundo, qualquer um, não faz acepção de pessoas, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é oferecido de maneira gratuita a todos os homens através da vida de Jesus, né? Como diz a palavra de Deus, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Não é a minha mente, mas é a mente de Cristo. Então os nossos desejos devem ser de acordo com a palavra do Senhor, né? Os desejos do Senhor devem ser os nossos, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Bem como os seus propósitos. Será que nós estamos a cada dia mais focando nisso? Aí você fala: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós lemos aqui no 4:24. Aí nós vamos começar a esquentar no 4:34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. O que Jesus está falando para mim e para você? O que Jesus quer falar comigo, com você? Será que você quer ser usado por Deus? Se você querendo ser usado por Deus, de alguma maneira, nós temos que o quê? A cada dia
nós buscar essa presença de Deus em nós. Nós temos que alimentar da mesma maneira que Jesus falou aqui. Da mesma maneira. Ele estava falando aqui acerca da colheita espiritual. E num certo momento nesse versículo ele falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que é fazer essa comida? O que é fazer essa comida? É a comida espiritual. É o alimento espiritual. E o que é esse alimento espiritual? Como que eu faço para me alimentar espiritualmente? É ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. É orar a cada dia mais. Aleluia. É estudar os princípios bíblicos. Não só estudar, como obedecer. É ter um lugar para você congregar no corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus. É isso. E Jesus estava falando. Você vê, Jesus foi enviado. Amém, glória a Deus. Para que todo que nele crê, né? E até a vida eterna. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. É isso que me mantém em pé. Aleluia. É isso que me mantém no meu alvo. Porque Jesus, ele continuou, quando ele nasceu até a sua morte de cruz, ele estava prosseguindo para o alvo. Ele não se desviou para a direita nem para a esquerda. Ele é perfeito. E no último momento ainda ele falou: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja do Senhor. Quantas vezes, meu querido, nós temos que negar muitas coisas pelo amor de Cristo, para que não seja a minha vontade, seja a vontade do Senhor. Aleluia, Deus. Quantas vezes, meu querido, muitas vezes nós temos que ficar calado. Quantas vezes nós temos que passar por dores. Quantas vezes. Mas para que a obra do Senhor venha a ser a preferência nas nossas vidas. Nunca falei, nunca falo que ser cristão é fácil. Nunca falei, nunca falo que ser pastor é fácil. Seu pastor não é um super-herói. Ele é igual a todos nós. Chora, come, dá risada. Só que ele tem uma responsabilidade a mais que Deus colocou na mão dele. É assim. Qual que é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida? Se Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Opa. Fala minha? Não está com fome, irmão. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele parou por aí. Aí você vai ficar de barriga cheia, espiritualmente falando, vê se entende. Você vai ficar com seu espírito cheio, com a tua alma cheia da comida do Senhor. Para quê? Para sentar numa zona de conforto e esperar Jesus voltar, eu já estou salvo? Não. Olha o que diz aqui: me enviou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus te alimenta, te mantém em pé. Entra com providências também na sua necessidade, mas Ele quer que eu e você venhamos realizar a obra do Senhor. Porque Jesus não vai descer do céu e ganhar almas. Ele pode, como tem feito, eu acredito que sim. Que a gente vê relatos onde o homem não pode ir, né, na faixa da janela 1040, né? Lá tem países que o evangelho não pode nem pensar que você já está morto. Mas quando o próprio Jesus vai lá falar, ele fala, entra, fala e sai. Porque tem testemunhos de adolescentes, de pessoas que falam: eu vi um homem de branco comendo, glória a Deus. E eu creio nisso. Eu creio. Onde a gente não pode ir por A mais B, Jesus vai, meu querido. Quem era o homem ou o cristão que queria enfrentar Paulo na época? Todo mundo fugia dele, não era assim? Paulo ia para a esquerda,
os cristãos eram da direita, amém? Ninguém queria bater de frente. Renomado, tal, conhecido, blá 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 blá. Mas alguém queria bater de frente com ele? Não. Aí ele saiu, né? Para fazer o quê? Perseguir os cristãos, não é assim, para resumir? Porque ele era um homem complicadíssimo. Não era bonzinho não, meu querido. Eu também não fui bonzinho, você eu não sei, né? Mas Jesus transforma para o meu Senhor. Talvez você prosseguia para um alvo o quê? Das drogas, alvo da prostituição, alvo da malandragem por aí, não é isso? Alvo das coisas erradas, alvo do inferno, vamos dizer assim. Mas você prossegue para o alvo, um alvo lindo, um alvo maravilhoso, a estrela da manhã, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, aleluia, esse é o nosso alvo. Não desista do alvo. Está chorando, mas olha para o alvo. Está doendo, olha para o alvo. Para os jovens aí, está apaixonadinho, olha para o alvo, não fica rebeldinho. Porque tem jovem que não é correspondido nos amores, tanto homem, menina como menino, fica bravo, sai da igreja. Sai da igreja, né? Aí não olha para mim, ela olha para você, vai orar, Deus levanta outro, ela não é para você mesmo, porque acabou, vice-versa. Né? Ele sai da igreja, aí vai ver, vai namorar, né? Tanto homem como mulher, vai namorar com alguém que não está prosseguindo no alvo que você está. Vai dançar. Pelo menos por um período. Se Jesus não voltar nesse período, ou se algo, ou o teu poder de decisão não agir também. Então presta atenção. Não sei porque eu falei isso, mas se serve para alguém, glória a Deus, aleluia, manda. Vai ficar ligeiro. Né? Então essa é a minha comida, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glória a Deus. E realizar a sua obra. E vou ler aqui aonde está isso. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? E eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem, se alegrem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. O meu querido, simplesmente, com outras palavras, o texto está nos ensinando que se alimenta e vai ganhar almas em nome do Senhor Jesus. Se alimenta e vai ganhar almas em nome do Senhor Jesus. Prossiga para o alvo, se alimenta e vai ganhar almas em nome do Senhor Jesus. Paulo não fez isso? Né? Eu tenho anotado, não foi só porque você abriu o culto não, tá? Filipenses aqui está anotado aqui, ó. 3:12, né? Como ele já leu, eu não vou ler. Vocês lembram o que estava escrito, lembra? Sim ou não? Esqueci. Então vamos ler. Olha o que diz lá. Não que já tenha alcançado, que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também, o tempo passa muito rápido, né? Foi também preso por Cristo Jesus. Irmãos, contra mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que eu quero falar para você? O que ficou para trás, ficou, meu querido. Agora é olhar para frente em nome do Senhor Jesus. O diabo não tem direito de te acusar em nada que ficou para trás. Não importa o que você foi, não importa o que você vai ser daqui para frente, não importa o pecado que você cometeu, você matou, você roubou, não sei, não importa. Aí você fala, nunca fiz isso, mas talvez alguém que você conhece fez. Pai, em nome do Senhor, Deus abriu porta para mim, para a pastora, para estar ministrando na Fundação Casa, né?
Só que aí às vezes tem algumas coisas, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Tá filmando isso aí? Então, deixa eu ver. Né? Mas algumas coisas eu falei, porque aquela galerinha tem que acordar, aquela galerinha tem que entender que existe um Deus. Aleluia. Aquela galera tem que entender que quando sair de lá tem que estar renovado em Cristo. Aleluia. E são meninos bonitinhos, boa pinta muitos, não é? Boa pinta, bonitinhos, boa aparência, mas entraram e foram influenciados pelo lado do mal, e lá estão pagando preço, né? Estão pagando preço, mas Deus é capaz de tirar ele dessas vidas, basta ele usar o poder de decisão. Eu escolho a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E a última vez que eu estava ministrando lá, eu falei assim, tinha 16 eu acho. E se eu falar para vocês que não tem homem aqui não? Vixe, só ver os olhos dos caras. O cara entra aqui dentro e vem falar que não tem homem aqui. O cara é louco, né? Aí ele falou assim, né? A gente fica bravo. Foi ficar bravo, eu também fiquei, falei, como falaram isso pra mim. Também fiquei. Mas a questão do homem que eu estou falando não é se olhar no espelho, seu homem. Porque o cara, né? Eu brinquei com eles lá para quebrar o clima. Não é isso. O homem que eu estou falando é o homem que tem caráter e moral de Deus. O homem que eu estou falando é aquele que o homem resgatou para viver uma vida com Deus. O homem que eu estou falando é o homem que Deus escolheu para a gente ser. Mas eu dei uma relaxada. Aí continuou a ministração. E no final foi uma bênção. Glória a Deus. Amém? Só falaram, pastor, você é meio figurão, você é meio doido, né? Eu já fui mais. Mas Deus é bom. Paulo tinha várias razões aqui para esquecer o passado, amém, glória a Deus, porque o passado dele perturbava ele. Qual que é o estudo na casa, na carne de pão? Não sei. Você sabe e revela aí. E quantos de nós já fizemos muitas coisas que nós se envergonhamos às vezes e vivemos sob a tensão de que já fomos e do que queremos ser? Muitas vezes sentimos envergonhados. Eu quero falar para você, não se envergonha não, o que você foi já foi. Ah, mas fulano sabe, então não importa, o que eu fui já fui. Se você não sabe, se quiser eu conto também. Eu não quero nem saber o que eu fui, eu quero saber o que eu quero ser, o que eu vou ser, pela honra e glória do Senhor. Então não deixa nada e ninguém te acusar, porque tem muitas pessoas que eu já ouvi, desculpa se alguém já falou aqui, mas Deus pediu para mim falar, vou falar. Eu nasci em berço evangélico, então não estou falando que não é para fazer, eu quero que vocês entendam, tá? Mas eu casei virgem, então eu tenho mais direito de falar isso. Eu não casei virgem e eu tenho de direito de falar e autoridade para falar do mesmo jeito. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque não é isso que vai me amarrar a fala do Evangelho de Cristo. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu já passei, eu já fui. Você acha que você não tem autoridade de falar nisso? Você tem autoridade para falar, porque Deus já te libertou e te deu autoridade. Prossegue para o alvo a cada dia mais. Senão Paulo não ia ser o que ele foi. Ia ficar nessa, deixou ser acusado pelo diabo. A nossa esperança está em Cristo, ponto. Então esquece as culpas do passado, olha para frente, Deus vai te ajudar. Tem muita gente que não avança porque fica olhando para o passado. Tem muita gente que não prossegue para o alto, esquece porque fica olhando para o passado. Eu não posso porque eu fiz isso, eu não posso porque eu fiz aquilo. Meu querido, você aceitou a Jesus? Você reconheceu a Jesus? O pastor não orou? Acabou, meu irmão. Vida nova, nova criatura em Cristo. Bola para frente, meu. É vida nova, é nossa que é novo. Novo é novo, o que eu era, hoje eu não sou. Aleluia! Glória a Deus. É novo. Mas eu fiz isso, diabo. Meu, só se você estiver fazendo toda hora, ele vai ficar te acusando mais ainda. Até o Espírito Santo de Deus vai falar com você, meu. Se liga também nessa, pensa que eu sou pouco. Né? Eu não quero enganar o Espírito Santo de Deus. É difícil, quer dizer, é impossível. Né?
Então não deixe que essa culpa venha te parar, não. Não fique preso a isso. Concentra-se agora no relacionamento que você tem agora com Deus. O que passou, passou. Entenda que você foi perdoado e caminhe na direção a uma vida de fé e obediência, prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Glória, glória, glórias. Né? E tenha uma vida completa, tenha uma vida significativa por causa da sua herança em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Uma vida diferente, meu irmão. Diferente. E hoje eu estou encerrando. Eu só quero que você entenda que de um versículo simples, João 3,16 e o 4,24, olha quanta coisa a palavra de Deus está nos acrescentando. Aleluia. Então, meu querido, continua prosseguindo para o alvo. Eu entrei na igreja. Eu estava assim, não, pediu perdão, aceitou Jesus como um salvador. Eu chuto passado. Já era. Ninguém vai me acusar mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou pregar para quem quiser, como Deus quer, não como eu quiser, mas para quem eu quiser, como Deus quer. Isso é importante. E você vai ver que quando você planta no reino de Deus, Deus, que glória. Deus ele te recompensa. Amém. De alguma forma. Como? Eu acredito que Deus tem o individual de cada um. E eu vou encerrar com esse versículo, Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Eu vou ler um também. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço do pecado. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Você está entendendo? É ficar o jogo em quem? Em Jesus, né? É nele. Não andei com paciência carregando, olhando para Jesus, fitando olho em Jesus, autor e consumador da fé, nada mais é prosseguindo para o alvo, porque o nosso alvo é Jesus. Não tire o olho do alvo, não tire o olho de Jesus para nada. Continua olhando para Ele. Aleluia. Coloque tua fé em prática. É difícil, Tem momentos da nossa vida que é difícil, em várias áreas da nossa vida, mas uma coisa eu falo para a igreja: eu nunca perdi a minha fé. Chorando, eu tenho fé. Quando eu passo por batalhas, eu tenho fé. Eu posso estar doendo, estar chorando, não estar entendendo nada muitas vezes, mas eu falo: Senhor, a minha fé está em Ti, eu não vou desistir. Glória a Deus. Não desista. Aleluia. Simplesmente porque Jesus te ama.